Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Missão à Prova OAB e vamos, na data de hoje, resolver o exame número 41 da prova da OAB, onde nós vamos tratar das questões de direitos humanos. Exame 41 que foi aplicado no dia 28 de julho de 2024. E fica aí mais uma vez o convite para quem ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram, @MarceloValdir, e meu canal do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro. Nós temos ali uma playlist resolvendo várias questões da prova da OAB. E nesta prova de direitos humanos, duas questões novamente. Vamos lá. Primeira questão dizia o seguinte: na qualidade de advogado, você foi consultado por um grupo de imigrantes que, uma vez residindo no território nacional, mesmo que em situação irregular, passou a trabalhar em condições indignas, tendo vários dos direitos trabalhistas expressamente reconhecidos aos trabalhadores em geral desrespeitados. Sobre esse caso, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta que você prestou. E aí, o examinador trazia as opções. Letra A. Em razão de o Estado brasileiro ainda não ter ratificado a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias, a situação não poderá ser submetida à apreciação dos órgãos integrantes do Sistema Regional Americano de Proteção dos Direitos Humanos. Pessoal, realmente o Brasil não ratificou este tratado internacional, mas porque ele entendeu aí que tem outras convenções, outros tratados que ele é signatário e que abarcariam este assunto. No entanto, mesmo no caso de violação de tratados internacionais ou de convenções regionais, nada impede que estas matérias sejam questionadas, seja no âmbito global, seja no âmbito regional. Então lembra que nós temos sempre, quando se trata de direitos humanos, degraus a serem observados. Primeiro, dentro do sistema nacional. Depois, nós partimos para o sistema regional e para o sistema global. Então, no caso, poderia sim a matéria ser submetida aos órgãos do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Não há qualquer vedação em relação a isto. Então, esta alternativa está errada. Letra B. Na condição de Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, o Brasil tem o dever de respeitar e garantir os direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados, independentemente de sua nacionalidade, em nome do direito à igualdade e não discriminação em relação aos trabalhadores nacionais. Esta é a opção correta porque o Brasil ele tem uma lei que é a Lei de Migração. Então, lá na Lei 13.455 de 97, nós temos expressamente, no artigo 3º, a previsão de que a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Aí o inciso 2, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. E o inciso 9, igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares. Lembrando, pessoal, que não só a lei de imigração, mas lá o artigo 5º da Constituição Federal traz também o princípio da igualdade, seja ele brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, visitante, turista, irregular, tanto faz. Ele tem assegurado os direitos constitucionais. Dentre os direitos constitucionais, nós temos a proteção ao trabalho. Portanto, a alternativa correta é sim a letra B de bola. A letra C diz que os trabalhadores em referência poderão levar o caso ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muito embora não tenham assegurado a possibilidade de acesso ao poder
judiciário local. Tem acesso, lógico que tem, não é, pessoal? Até para você poder acessar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, primeiro você acessa no âmbito nacional para depois só acionar a Comissão de Direitos Humanos. Então, nós temos pleno acesso, sim, ao judiciário local. Então, essa alternativa está equivocada. Letra D. Os trabalhadores em questão têm assegurado o acesso tanto ao Poder Judiciário local quanto aos órgãos integrantes do Sistema Regional Americano. Então, Poder Local, Sistema Regional Americano de Proteção aos Direitos Humanos, inclusive de forma simultânea. Opa, aqui não. De forma simultânea não. Por quê? Primeiro acessa no âmbito nacional, depois é que você vai para o âmbito regional ou global. Então, estaria aí equivocada esta letra D de dado. Lembrando, pessoal, que nós temos ainda como fundamento da resposta correta, que é a B de bola, o Pacto de San Salvador. Estabelece ali no artigo 7º condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. Então, nós temos este protocolo de São Salvador estabelecendo no artigo 7º que os Estados partes desse protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere o artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze desse direito em condições justas, equitativas e satisfatórias, para que esses estados garantirão em suas legislações internas de maneira particular. E aí traz toda a proteção ao trabalhador. Portanto, a alternativa correta é a B de bola. Temos tanto a Lei de Imigração quanto o Protocolo de San Salvador e o artigo 5º da Constituição Federal fundamentando a nossa resposta. A última questão de direitos humanos diz o seguinte: em razão da alta concentração de indígenas no município X, com vistas à melhor promoção dos seus direitos e garantias, as autoridades locais adotaram uma série de medidas administrativas com impacto direto sobre as referidas comunidades. Não lhes foi franqueado, contudo, qualquer mecanismo de participação nos ciclos de elaboração e implementação dessas medidas. Nesse contexto, você foi procurado como advogado para representar uma das comunidades. À luz da Convenção 169 da OIT, sobre povos indígenas e tribais, assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação. Vamos lá, então o examinador ele está tratando aqui de questões indígenas e de questões que versam a Organização Internacional do Trabalho. Só que vejam, o examinador já dá uma informação muito importante para a gente. A comunidade indígena não foi franqueada a participação de acesso dela a essas discussões. Ora, o homem branco está dizendo que aquilo é melhor para os índios. E os índios não são consultados. Como que você vai saber se realmente aquilo é melhor para eles ou não? Sequer foi dada a oportunidade de consulta. Então, obviamente, já tem coisa errada aí. Vamos para as alternativas. É assegurado às comunidades indígenas e às populações tradicionais o direito à consulta, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, por meio de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente. Óbvio, né, pessoal? Esta é, sem dúvida, a alternativa correta. Nós temos a Convenção 169, né, da OIT, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 1088 de 2019 sobre os povos indígenas e tribais. E lá no artigo 6º, número 1, letra A, diz expressamente que, ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão, letra A, consultar os povos interessados. Óbvio, né? É o mínimo, já que eles vão ser afetados, eles devem ser consultados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas. Então, esta letra A é a alternativa correta e nós temos como fundamento o artigo 6º, número 1, letra A, da Convenção 169 da OIT.
Vamos ver as outras opções. No caso específico, a convenção em questão excetua o dever de assegurar a participação das comunidades indígenas? Não, não vai excetuar nada. Muito ao contrário, né? Estimula, diz que tem que participar, tem que ser consultado a comunidade e os indígenas, porque eles são diretamente atingidos. Portanto, está equivocada esta alternativa. A letra C. Apesar das disposições da Convenção em estabelecerem a necessidade de efetiva participação das comunidades indígenas, cada vez que forem previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente, a não observância desse dever estatal somente acarreta vício capaz de anular os atos praticados se restar demonstrado, no caso concreto, a existência de prejuízo. Então, você vai primeiro fazer a lei e depois ver se teve prejuízo? Depois que vai ser consultado os indígenas? Claro que não. Primeiro se consulta para ver. Ora, isso vai trazer problema ou não para a comunidade indígena? Então, essa questão aqui inverte a ordem lógica das coisas, portanto, está equivocada. Letra D de dado. É assegurado às comunidades indígenas e populações tradicionais o direito à consulta, mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente. Opa, beleza. No âmbito nacional, confiou-se à FUNAI a atribuição para representar diretamente referidas comunidades por serem desprovidas de personalidade jurídica própria. Opa, não. Os indígenas têm sim personalidade jurídica. Então, o examinador, ele deixa aqui essa parte final como errada, né? Esta letra D de dado. E errada por quê? Porque os indígenas têm assegurada personalidade jurídica. Onde é que está isso, professor? Vejam, no artigo 232 da Constituição Federal é assegurado, dizendo ali que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo. Se a comunidade pode ingressar em juízo é porque ela tem personalidade jurídica em defesa de seus direitos. E o próprio STF, no julgamento do agravo regimental 2686, assegura expressamente a informação de que os indígenas têm personalidade jurídica, as comunidades indígenas têm personalidade jurídica, no caso concreto aqui era a comunidade indígena Guirarocá, que ingressou em juízo, tendo como relator o ministro Luiz Fux, julgado lá em 2021, assegurando expressamente a personalidade jurídica para a comunidade indígena. Portanto, comunidade indígena tem sim personalidade jurídica, o que leva então a alternativa D estar equivocada. A alternativa correta é a letra A, de aprovado, com fundamento na Convenção 169 da OIT, lá no artigo 6º, número 1, letra A. Ok? Muito bem, pessoal, eram estas as questões de direitos humanos do exame número 41 e lembre-se de estudar pelas provas anteriores, resolver as questões anteriores, que são muito importantes para garantir a sua aprovação no exame de ordem. E aqui, no Missão à Prova OAB, nós temos vários vídeos resolvendo questões anteriores de forma didática, como esta que nós resolvemos agora, estas duas questões de direitos humanos. E sigam então meu canal, compartilhem com seus amigos, para que vocês possam ter êxito na aprovação do exame de ordem. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau, um forte abraço!